Olá, bom dia a todos os irmãos e amigos que fazem parte do programa Caminhos de Paz. Estou aqui mais uma vez trazendo um chazinho com um tema que muitas vezes nós precisamos voltar novamente para ele, que é sobre contentamento. Mas o subtema é contentamento no sofrimento. Nós sabemos que nós sofremos por causa do nosso pecado, sofremos por causa do pecado dos outros e também sofremos porque vivemos em um mundo caído. Então, em várias fases da nossa vida, nós vamos passar pelo sofrimento. Mesmo diante das calamidades da vida, nós precisamos estar contentes em toda e qualquer situação. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai nos exortar sobre isso, né? Sobre estar contente em toda e qualquer situação. E muitas vezes nós pensamos, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tive que perder o meu emprego? Por que eu tive que perder um filho? Então, são inúmeras as perguntas que muitas vezes nós fazemos ao Senhor. E pensando nisso, nós precisamos, mesmo diante do sofrimento, desenvolver o contentamento, que nós sabemos que não é algo fácil, mas que é possível, porque se não fosse possível, não estaria na palavra do nosso Deus, ele não estaria nos ensinando. Então, se o Senhor nos deixou vários exemplos de pessoas que conseguiram viver contente no sofrimento, que conseguiram enfrentar as dificuldades da vida e venceram, então nós também precisamos desenvolver o contentamento mesmo quando estamos sofrendo. Então, aqui eu vou falar de alguns passos práticos sobre isso. E esses dias eu estava assistindo alguns devocionais do pastor Sacha, acho que alguns conhecem, e ele está falando, né? Ele está fazendo um devocional, uma série de devocionais sobre contentamento. Então, todo dia tem um tema, né, em especial sobre isso. E ontem, na verdade, ele falou sobre contentamento no sofrimento. E eu achei um tema tão interessante, assim, a forma como ele abordou os pontos, que eu quis trazer para as irmãs, para aquelas que não conseguiram assistir. Então, o primeiro ponto é: peça sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 5, Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 5. Opa, cadê Tiago? Tiago 1, versículo 2 e 5 vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E versículo 5 diz, na verdade eu vou ler até o 5. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, a primeira coisa que nós precisamos, né, o primeiro passo prático que nós precisamos ter é pedir ao Senhor sabedoria. Então, existe alegrias passando pelas tribulações. Então, apesar das provações que muitas vezes nós enfrentamos, existem também benefícios. Porque nós precisamos entender como essa provação ela se encaixa no plano de Deus
para as nossas vidas. E para entender isso, nós precisamos ter sabedoria. Porque se eu não tiver sabedoria, eu vou ficar sempre questionando ao Senhor e não vou ver, apesar do sofrimento que eu estou passando, eu não vou ver benefício algum. Então nós precisamos pedir sabedoria do Senhor, para que através dessa sabedoria nós possamos enxergar qual é a vontade de Deus em nossas vidas. O segundo ponto é: descanse na bondade de Deus. Em Gênesis 37, vai abordar a história de José, uma história bem conhecida, né, lá no capítulo de Gênesis capítulo 37, vai contar a história de José. Nós sabemos que José ele foi vendido pelos seus irmãos, depois ele foi, então, levado ao Egito, e aí nós sabemos todo o enredo da história, o sofrimento que José passou, mas a gente também vê o cuidado de Deus em cada uma das fases de José, até que ele se tornasse o segundo homem mais importante do Egito. Então, José, mesmo diante de todas as provações que José passou, ele enxergou a bondade de Deus. E no final da história, nós sabemos que José, ele não se vinga dos seus irmãos. Então, assim como José, nós precisamos descansar na bondade do Senhor. Saber que o Senhor está conosco em todas essas fases ruins que nós enfrentamos. Eu posso já ter passado por alguma, ou eu estou passando agora, mas nós sabemos que em cada fase da nossa vida, nós precisamos descansar na bondade do Senhor e entender que, mesmo diante das provações, Ele está conosco, Ele está cuidando e Ele está sempre buscando nos ensinar algo. E o nosso terceiro ponto é: espere o sofrimento. Apocalipse 21 e 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, vai dizer assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, nós sabemos que um dia tudo isso, todo esse sofrimento que nós enfrentamos hoje nesta vida, vai passar. Então, um dia nós encontraremos descanso no Senhor. Mas até lá, João 6:33 vai falar algo importante também. João 6:33, que diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu. Perdão, João 16:33. João 16:33. Agora sim. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, a palavra de Deus nos exorta a ter coragem, para que assim nós possamos enfrentar as aflições que esse mundo nos oferece. Então, ajuste suas expectativas para desenvolver o verdadeiro contentamento. Porque muitas vezes nós esquecemos que o céu não é aqui. Desenvolva um coração contente e espere o sofrimento. Porque, infelizmente, nesse mundo caído, ele vai vir.
Mas de que forma eu vou enfrentar esse sofrimento é que vai fazer toda a diferença em minha vida. O nosso quarto ponto vai dizer: reconheça sua expectativa limitada. Então, nem sempre nós vamos enxergar tudo. Nós não vamos enxergar tudo de imediato. Ah, porque eu estou passando por isso, por aquilo. Mas é aí que entra a nossa fé. Nem sempre nós vamos saber o motivo do sofrimento, mas entenda que tudo que nos acontece é para a glória de Deus. E outra coisa importante, Deus, ele usa sua vida, ele usa as suas feridas para abençoar a vida de outras pessoas. Então, muitas vezes, o sofrimento que nós enfrentamos vai impactar a vida de outras pessoas. E através do nosso sofrimento, muitas vezes nós vamos levar pessoas a Cristo. Em Hebreus, capítulo 11, um capítulo bem conhecido, que vai falar também sobre isso. Hebreus, capítulo 11. No 4 vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Então, no 7 vai dizer: pela fé, Noé, devidamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu a sua arca. Então, aqui nós vamos ver os heróis da fé que, pela fé, confiaram no Senhor. Então, pela fé, nós também precisamos confiar no Senhor e saber que todas as coisas que acontecem em nossa vida é para a sua glória. Claro que jamais eu ou você vai dizer: nossa, eu queria novamente passar por aquele sofrimento. Foi tão bom. Claro que não foi. Mas é através do sofrimento que nós mais nos aproximamos do Senhor. É através do sofrimento que nós mais amadurecemos. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida não é por acaso. Deus tem um plano, ele tem um propósito e nós precisamos descansar nele. O nosso quinto ponto vai falar que o sofrimento pode santificar. Então, Deus, ele usa o sofrimento para purificar o crente em Cristo Jesus. O momento que você mais cresceu, como eu falei anteriormente, foi no sofrimento. Se você for recapitular aí tudo que você já viveu até hoje, você vai perceber que foi no sofrimento que Deus mais falou com você. Foi no sofrimento que muitas vezes foi mais usada pelo Senhor. Então, nós precisamos descansar nele. E o nosso sexto ponto é antecipando a glória eterna. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 17 ao 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18 vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Então, nossas tribulações, elas são leves e momentâneas tribulações. Aqui, ele não despreza o sofrimento,
Mas aqui ele compara com o peso da glória. Então, nós precisamos ter os nossos olhos fixos na glória de Deus. Em Mateus 5:14, vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então, nós somos a luz do mundo. E o sétimo ponto é: compartilhe essa esperança. Somos a luz do mundo e precisamos compartilhar esperança. Precisamos compartilhar esperança em meio à dor. Precisamos mostrar ao mundo que podemos passar pelo sofrimento de uma forma diferente, glorificando ao Senhor Jesus Cristo que está em nós. Então, se eu sou luz do mundo, essa é a diferença que vai fazer para aquele outro que está passando pelo sofrimento. Porque muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: olha, essa pessoa está passando por tanto sofrimento e mesmo assim ela consegue glorificar a Deus. Não é por causa de nós, mas é por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dá força para enfrentar toda e qualquer situação e viver contente mesmo no sofrimento. Então, que todos os dias nós possamos buscar ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria, pedindo que o Senhor nos ajude a descansar nele e pedindo que o Senhor nos ajude a entender também a sua vontade em nossas vidas. Então, que nós possamos ser luz em meio ao sofrimento e deixar Deus nos usar mesmo diante das dificuldades, que nós possamos fazer a diferença, para que as pessoas possam enxergar em nós que Cristo habita em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e nos ajuda a viver contente em toda e qualquer situação. Nos ajuda, Senhor, a entender que muitas vezes o nosso sofrimento será também para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas vejam em nós que nós aceitamos o sofrimento de uma forma que te agrade. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade em nossas vidas e nos ajuda a descansar em ti. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Michel?